Bitcoin hoje, fim de ano aí, subindo um pouquinho, mas agora você vai se situar e aprender tudo que você tem que saber para 2022. A gente pode ter alta ou não e o que esperar do Bitcoin. Então você fica aí porque você está no canal Investidor Modesto. Agora você vai entender como é que o mercado funciona e a gente vai criar expectativas para janeiro. Baseadas em quê? No histórico do preço. A gente sabe que o mercado ele tem ciclos e esses ciclos você como investidor, cara, se você não entende, você tá dando mole, tá? Então olha só, a gente tem aqui simplesmente o gráfico mensal do Bitcoin. Cara, desde 2011, cada candle que você enxerga aqui é um mês. Então é violento o negócio, só tem coisa verde aqui, dificilmente se enxerga coisa vermelha. Só que a gente tem o seguinte, primeiro de tudo, gente, nós temos aqui uma coisa interessantíssima acontecendo. Nós temos no fim dos ciclos, o que acontecendo, a gente tem no fim dos ciclos um triângulo vermelho. Esse triângulo vermelho, ele mostra pra gente que toda vez que ele apareceu, acabou o ciclo, a gente virou pro bear market. Agora a gente tem o seguinte também, nós temos também o preço fazendo lateralizações. Para você ter ideia, tá, da dimensão disso aqui, nós estamos vendo essas lateralidades, você pode falar que isso não é muita coisa, só que nós estamos no gráfico mensal. Então você tem que entender que aqui a gente passou praticamente aqui 8, 9 meses andando de lado. Então isso aqui, a gente tem que pensar o seguinte, se o preço ele fica de lado grande parte do tempo, a gente pode ter várias coisas acontecendo. E o que pode estar acontecendo? Ou tem pessoas comprando, ou tem pessoas vendendo, acumulando ou distribuindo. Então a gente tem esses dois dados na mesa para a gente entender. Se o pessoal está comprando, indica que, bom, a tendência do preço é subir para eles venderem lá em cima, ou seja, eles acumulam aqui embaixo e distribuem aqui em cima. Isso é essencial, isso aí eu ensino lá no meu curso, ó, treinamento está aí embaixo. Não perde que isso é para você se profissionalizar nesse mercado. Até travei aqui. Então olha só, a gente tem o seguinte, depois a gente enxerga isso, nós temos que entender que quando o mercado acaba, o ciclo acaba e a gente enxerga esse triângulo vermelho, nós vemos que é uma queda que, bom, é uma queda que veio para ficar, é só queda, queda, queda e o mercado não costuma dar um respiro. E depois que a gente começou o novo ciclo, que foi justamente depois dessa parte aqui que eu vou marcar, a gente começou o nosso ciclo basicamente depois dessa linha branca aqui, vertical, a gente não teve isso ainda. O último movimento que nós tivemos aqui do preço foi justamente o que? Uma lateralidade. Ou seja, ela pode ser de acumulação ou distribuição. E como que a gente vai enxergar, ver se isso aqui é uma acumulação ou uma distribuição em outros dados, como esse aqui? A gente pode ver que, vamos lá, depois que a gente teve simplesmente a queda dos 50% do Bitcoin, melhorando o gráfico aqui, a gente teve a queda dos 50% do Bitcoin, a gente começou, né, uma recuperação do preço, um novo ciclozinho de alta aqui e a gente já devolveu bastante parte desse valor. Agora, a gente tem que entender, esse período foi um período em que as pessoas compraram ou um período que as pessoas venderam? Vocês têm que entender que grande parte do tempo as pessoas estão comprando Bitcoin, transferindo para suas carteiras e das suas carteiras eles fazem hold, eles seguram a moeda, como você vê muita gente fazendo isso. Ou seja, as pessoas estão comprando, tirando o Bitcoin de circulação, isso melhora para a gente a lei da oferta e demanda, e a gente entende isso como, cara, muito positivo, já que ajuda a iliquidar o Bitcoin, deixar ele líquido no mercado. Isso facilita para a gente o aumento e a valorização do preço dele. Então a gente pode ver que durante essa alta, a gente teve muito mais barrinhas para baixo, que como você está vendo, do que para cima. Isso indica para a gente o quê? Que as pessoas estão comprando e estão sacando o Bitcoin das corretoras. Isso é positivo para a gente porque indica que as pessoas estão segurando o Bitcoin e não pretendendo vender tão cedo. Então, entenda, na grande parte do tempo a gente ainda está numa lateralidade. A gente pode ver que nesse último movimento, desde fevereiro, o início desse ano, a gente está em lateralidade do Bitcoin. Isso a gente reflete aqui vendo que nessa parte de lateralidade a gente está tendo um processo de acumulação. As pessoas estão comprando Bitcoin sempre que dá, majoritariamente nos fundos. Você pode reparar que quando o Bitcoin ele está em queda, a gente vê as barrinhas maiores na parte de baixo. As pessoas estão comprando mais e sacando Bitcoins, aproveitando a queda, e esse é o movimento normal que a maioria faz no mercado. Então a gente tem um dado aí mostrando pra gente que o ciclo, primeiro, pode não ter acabado, tá? Isso aqui são estudos, probabilidades, e isso é interessante para você montar a sua estratégia em cima disso. Então, nós temos o que, tá?
uma lateralidade, não um fim de ciclo. Aparentemente nós temos muito potencial para continuar subindo, porque quando o ciclo acaba realmente, a gente sabe que todo mercado tem um ciclo econômico. Não adianta, você mexe com dinheiro, você mexe com o ciclo econômico. Você sabe isso a partir da macroeconomia. Então você sabendo disso, cara, a gente tem muito espaço para voltar a subir. Lembrando também que desde a metade do ano a gente está vendo uma decrescente saque de Bitcoin nas corretoras. O Bitcoin está ficando cada vez menos presente nas corretoras, ou seja, a corretora que antes tinha o poder do Bitcoin, o pessoal está comprando e não está devolvendo. Então, isso também adiciona a gente para o Bitcoin ser ilíquido. Ilíquido significa que ele não está em circulação. Então as pessoas tiram das corretoras e não devolvem. Então não tem aquela circulação monstro de Bitcoin, a corretora movimentando muito Bitcoin, ela começa a ficar escassa. E o preço, ó, pum, 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 sobe. Lei da oferta e demanda está aí batendo na sua porta. Então a gente tem muitos dados, né? A gente tem a rede ganhando valor. Hash rate, você melhora a descentralização da rede, você aumenta a segurança da rede, já que ela está bem mais distribuída em nós, no mundo. Se você manja um pouco da mineração aí, a parte teórica. Nós temos aqui funding rates, não vou dar uma explicada, mas traduzindo rapidinho aqui para você, se tá verde, a gente tem mais potencial para subir do que descer, tá? Então, outra hora eu entro mais em cima disso aqui, que demora um pouquinho pra gente explicar. Eu peguei tudo isso aqui de um cara aqui, do Matthew, no Twitter. Cara, achei muito interessante. E é isso, né? A gente tem que entender e procurar fontes pra gente sacar o que pode acontecer. Eu usando, tá? Nossa macroeconomia, usando todos os dados que nós temos na mesa que eu venho falando, ó. Desde agosto aí, quando eu criei esse canal, eu tô falando de dados que estão confluindo com tudo isso que a gente tá falando. Então, isso aqui não é viagem, tá? Isso aqui é análise. E junto com a análise, isso aqui não... O objetivo disso não é saber o futuro. O objetivo disso é eu criar minha estratégia, você criar a sua estratégia e a gente se preparar para janeiro. Então você tem que ter uma estratégia, qual hora que você compra, qual hora que você vende. Se você não tem ideia de como faz isso, eu vou encher seu saco porque eu quero que você aprenda, tá? A gente tem um treinamento aí que ensina tudo. Macroeconomia, parte emocional, análise gráfica do zero ao avançado. Tudo que você precisa saber para você dominar esse mercado, saber a hora de entrar, a hora de sair. Porque o pote de ouro do mercado é o que, né? A gente sair aqui. Todo mundo quer sair do ciclo lá em cima, pô. Ter o lucro máximo. É possível, sim. O mercado dá muito sinal pra gente, tá? Só que você tem que estudar um pouquinho, entender o mercado e nesse treinamento você faz isso tudo. Então a gente tem muitos dados positivos aqui. Isso significa que a sua moedinha aqui, tá? A sua altcoin vai subir, explodir de preço? Não. Por isso que eu sempre falo pra vocês, foque em bons projetos. Você tem que ter uma estratégia pra você entrar nas moedas. Veja projetos que têm expectativa para o futuro. A gente sempre vem falando de altcoins aí que estão ligadas a esporte. Ano que vem Copa do Mundo. A gente está falando muito disso. A Tilis, a Crow é uma delas. São duas delas, no caso. Então assim, agora, você já entendeu o panorama. Isso aqui, essa aula aqui que eu tô gravando vai pro nosso treinamento também. Eu sempre boto uma lá para o pessoal fixar o conteúdo, né? Aprender cada vez mais. Agora, fazendo uma análise de curto prazo, a gente vem falando do que, né? A gente vem conversando bastante que o preço ele tá num movimento muito interessante. Que movimento interessante é esse? Ele tá simplesmente fazendo aqui e tentando romper de vez essa linha de tendência de baixa que nós estávamos tendo. Então a gente estava tendo essa linha de tendência de baixa. E o que a gente está tendo? Bom, atenção, tá? Muita atenção. A gente rompeu essa linha de tendência para cima. Ótimo, ótimo. Só que a gente espera que o preço faça o quê, né? A análise gráfica, ele sempre volta para confirmar o rompimento. Ele volta aqui, dá um beijinho onde ele rompeu e parte para cima. Se isso acontecer, eu consigo ver aqui que o preço pode voltar para os 52 mil, que é onde? Nosso range de lateralidade, né? A gente tem dois limites aqui, já que a gente se encontra em uma lateralidade dentro de uma tendência de baixa. Se você não entendeu o que eu falei, a gente está em um retângulo de lateralidade, enquanto a gente vem de uma tendência de baixa. A gente começou a tendência de baixa ali em novembro e a gente veio desde então só caindo. A partir do momento que a gente rompe essa linha de tendência para cima, é muito positivo, que pode indicar uma reversão do mercado. A gente volta para onde ele rompeu para confirmar o rompimento. Se ele confirmar isso aqui, a gente vai testar novamente aqui os 52 mil. Isso acontecendo, isso é ótimo pra gente, porque a chance dele romper isso aqui é alta, levando em consideração tudo que a gente já deu uma olhada aqui no mercado, tá? Outra coisa, a gente tá tendo aqui simplesmente
o Open Interest, a quantidade de pessoas em posições abertas no mercado derivativo do Bitcoin, mercado futuro, a gente está vendo as pessoas realmente voltando de cabeça para esse mercado, aumentando cada vez mais aqui a quantidade de dinheiro que está sendo botado em jogo, e a gente vê esse número caindo. A gente estava com 3.700, agora a gente está com 3.300, 3.400, porque o pessoal insiste, eles estão insistindo em longar o Bitcoin. Cara, vou entrar em long, vou apostar que o Bitcoin vai subir, e o mercado vem, pum, na cabeça deles. Por que isso acontece? Porque a gente está em lateralidade. A lateralidade é justamente um período que você tem que pensar bem no que você vai fazer, tá? Você tem que saber o comportamento de uma lateralidade para você se posicionar. Você não vai entrar de cabeça aqui longando numa lateralidade, porque toda hora ele vai te liquidar. Vai te liquidar, vai te liquidar, vai te liquidar. Então ele fica liquidando toda hora, né? Então ele sobe, desce, sobe, desce. Então todo mundo que aposta para cima quebra a cabeça quando o preço faz isso aqui. Todo mundo que aposta para baixo quebra a cabeça quando faz isso aqui. Então, entendeu como é que é simples você não fazer besteira no mercado? Só que o buraco é bem mais fundo, tá? A gente tem que entender muita coisa em jogo, que aí sim você consegue fazer uma estratégia, ó, sinistra. Então assim, no momento é aguardar, a gente tem que esperar, final de ano a gente tem um mercado manipulado, um mercado quente, a gente está vendo um aumento de volume aqui, e esse volume é interessante porque aumentando o volume, junto com a área de rompimento do Bitcoin, pode estar indicando que a gente pode reverter nossa tendência em algum momento do ano que vem, tá? Tá batendo a porta 2022, essa é a nossa expectativa. Continuação de alta, às vezes a gente rompe o nosso topo histórico nos 70 mil dólares, o que eu acho que não vai ser muito difícil e pode ser muito rápido. Então você tem que saber a hora de sair e a hora certa de você realizar seu lucro, né? A gente sabe que não é tão fácil assim como todo mundo acha, até porque quando o mercado vira, ele não te dá nenhum indício se você não sabe análise gráfica. Agora, se você sabe aqui, você já tem muitos dados para você estudar, tá? Então, forte abraço. Amanhã a gente vai se ver ainda, mas você aí que ainda não vai me ver amanhã, um feliz ano novo para você, tudo de bom. Tamo junto, forte abraço e é nóis.